Muitas vezes eu me peguei pedindo por justiça, sabe? E acho que é natural do ser humano, porque a gente tem essa sede de justiça, né? Só que pedir por justiça é perigoso, né? E como? Pode desejar o mal de ninguém, né? Não é Porque nem só por isso. Se você parar para pensar, sim, isso também, né, Fábio? Claro, mas não, vai além. Veja que como é que eu posso pedir por justiça sendo eu pecador? Se Deus for justo comigo, como poderei ser salvo? Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Só para agradecer, Pai, porque a palavra nos diz e tudo dá graça. E o Senhor sabe o que aconteceu nesta noite. Eu não sei qual é o propósito, mas o Senhor sabe de todas as coisas e em tudo eu vou dar graça, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Tira de mim, Pai, todo rancor, toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. E ilumina minha mente, meu entendimento. Faça com que eu possa compreender, Pai, os Teus desígnios, para que nada nem ninguém venha te separar do Teu amor, Senhor. Neste dia, Pai, o Senhor me dê instrução devida, Senhor, onde eu possa prosseguir, não só eu, mas meus irmãos que vão participar do devocional e os que vão vir. Tenha um dia de excelência, Pai. Um dia abençoado na Tua presença. Porque eu sei, Deus, o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não quer que o homem viva triste, desanimado. Não, Pai. O Senhor quer que nós progredimos. O Senhor quer que nós estejamos sempre prontos, Senhor, para o que der e vier. Porque a Tua palavra nos diz que mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós não podemos desanimar, Senhor. Nós temos que estar sempre pronto. E o Senhor é que nos dá essa coragem, o Senhor é que nos dá esse ânimo, esse entusiasmo. Então eu te peço e te agradeço. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é eleito comer, senão só os sacerdotes? E diziam-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Amém? Alguém quer comentar aqui essa passagem? É, você vê como é que é as coisas, né? Às vezes as pessoas julgam os outros por determinadas ações e não sabem o que está falando.
E aconteceu isso num sábado exatamente para bater de frente com os saduceus, com os republicanos, com os fariseus. E foi exatamente no dia de sábado que Jesus vinha voltando e passou no campo, né? E pegava as espigas e esfregavam na mão. Você sabe quando a gente esfrega algo assim, ele esquenta, né? Ele esquenta, você pode esfregar a sua mão assim, ó, rapidamente que ela esquenta. Então, praticamente, eles cozinhavam a espiga ali e ali degustavam, né? A espiga fresquinha, né? Verdinha, ia muito bem. E alguns dos fariseus disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Mas eles estavam com fome, né? Eles fizeram isso porque eles estavam com fome. E Jesus replicou, dizendo, olha, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? E que os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, quer dizer, entrou no santuário, entrou no templo, né? E comeu o pão os pães da preposição, na proposição, e também deu aos que estavam com ele. E diz a palavra aqui que os quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes, né? Então essas coisas, amado, as coisas materiais, essas coisas não se pode levar muito em consideração. Quando há necessidade, a gente tem que fazer o que se acha certo no momento. Não se pode deixar para depois, nem se ficar restringindo essas coisas. E Jesus aqui mostrou para ele, olha, o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Então tem coisas nesse mundo que a gente eterniza, que a gente, como é que se diz? Adora, né? E, e às vezes não é por aí. As pessoas ficam adorando as coisas, contemplando, dá muito valor às coisas materiais. E Jesus mostrou aqui que nada aqui na terra tem valor. Só tem valor as coisas invisíveis. É essa que nós devemos dar valor, as coisas do céu. Não as coisas da terra que perecem, né? Então, eu vejo hoje em dia, sabe, amados, pessoas perdem a vida por qualquer coisa. Às vezes por um par de tênis, um celular, um carro, um bem material, e perde a sua vida. Então, aqui nós temos que analisar e ver direitinho que nada material pode valer mais do que uma alma, do que a vida do ser humano. E aqui é nos dado esse exemplo. Amém? Samuel, Ruth, Lúcia, quer comentar alguma coisa? Tamires? Se não quiserem, eu vou prosseguir aqui na leitura. Deixa A cura eu. do homem que tinha uma das mãos mirradas. Eu fui, Pode falar também. pode falar? Eu fui aqui no livro de Mateus, né, que também fala sobre esse acontecimento, e aqui fala que no verso 7, Mateus 12, verso 7, que diz assim, ó, mas se vos soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes.
E esse versículo me chamou a atenção porque ontem, né, quando a gente estava lendo sobre o chamado de Mateus, também tem esse mesmo versículo, né? Onde a gente estava lendo. Deixa eu olhar aqui onde foi. Onde a gente estava lendo, né? Deixa eu ver, Mateus 9. Deixa eu olhar aqui para poder explicar. Aqui no Mateus 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, tem essa mesma parte B, né? Às vezes, a gente foca tanto em uma lei, em um algo, e a gente esquece de ter misericórdia do nosso próximo, né? Como o senhor Mário falou, eles estavam ali com fome, eles estavam ali passando por algo. E as pessoas que guardam, né, o sábado, como aqueles fariseus, elas têm esse negócio, né? Essas coisas que o povo tinha. Mas hoje em dia, eu acho que eles modernizaram mais essa questão, né? De guardar o sábado. Porque antigamente eles não podiam fazer nada. Não podia fazer nada. Pela lei, o sábado era o sábado do Senhor e não podia fazer nada. Então, eles estavam condenando, né, Jesus e os discípulos por essa questão. Mas Jesus estava dizendo que ele queria misericórdia, ele não veio para tirar as leis, né? Tem uma mensagem que fala, ele não veio para tirar, mas ele veio organizar, que tinha coisas que estavam ali desorganizadas, como essa questão. Como é que a pessoa está com fome e a pessoa não pode comer? Como é que a pessoa não tem uma comida preparada e não pode preparar porque é no dia de sábado? Como é que alguém está doente e ele não vai poder curar? Acho que por isso que ele curava tanto aos sábados, que era para mostrar para eles que tinha que ter misericórdia, tinha que ter, né, compaixão daquelas pessoas que estavam ali precisando de algo, né? As pessoas estavam ali precisando de algo e ele podia dar. Como é que ele não ia? Ah, não, deixa para domingo. Domingo eu faço. Domingo a gente come, né? Então, ia ser um pouco mais difícil por essa questão. Eu vou pedir aos irmãos para continuarem a falar, qualquer coisa eu retorno, porque tem um cliente aqui, eu tenho que atender. Fique em Me paz. faz lembrar que, bom, a Tamir me falou, fez um comentário que eu achei interessante, porque os judeus, eles acham até hoje, né, que, que é pelas obras que eles serão salvos, né? E aí eles fazem uma equação, né? Um dia eu estava assistindo um vídeo de um rapaz que é judeu que estava evangelizando uma mulher que é judia, né? E ele pergunta para ela, você vai para o céu? Fala, eu acho que eu vou, porque eu faço mais bem do que mal. Assim, então, assim, ela reconheceu que ela peca, né? Mas por ela achar que ela guarda o sábado, por ela achar que ela, né, faz o cumprimento das leis, né? Então eu serei salvo, porque no saldo, né, eu, eu tô positiva, né? Eu tô positivo. Mas o que eu queria comentar é que esses dias, não sei se foi ontem, ou ontem, eu vi a gente sabe que o presidente dos Estados Unidos está lá na Arábia Saudita, né? E ele fez um pronunciamento lá, um país que não é um país de cristão, né? Um país muçulmano. Mas ele fez um pronunciamento muito bom, muito bonito, assim, né? Porque primeiro ele foi lá fazer uma tratado de paz ali, né? Um tratado de comercial, né? Mas acho que uma mensagem muito bonita que ele trouxe foi sobre, primeiro que
de uma forma muito diplomática, né? Ele colocou que ali talvez fosse a oportunidade, né? Para que o mundo pudesse experimentar de paz, né? E que é claro que eles têm uma orientação diferente, né? Do cristianismo, mas que eles pudessem acabar com essa questão de terrorismo, né? Porque o terrorista, né, que mata em nome de Deus, né? E aí ele trouxe algo muito importante, porque ele não consegue ver Deus onde tem morte, né? Porque o terrorismo traz morte, né? Então, e aí acho que foi algo muito interessante, sabe? Ele trazer, porque você vê os políticos, né, falando sobre Deus, né, falando sobre esse assunto, né? Ele estava numa mesa onde só tinham, né, autoridades ali e tocando nesse assunto, falando justamente sobre essa questão, porque durante muitos anos eles deixaram de alcançar a prosperidade porque traziam terror, né? Traziam medo, né? A quem não pensava da mesma forma, né? E aqui a gente está falando de algo muito parecido, né? Porque é de quem come o pão no dia de sábado, né? Então, se você come do pão no dia de sábado, então eu vou jogar pedra em você, então eu vou te condenar, né? Então, assim, e o que ele estava falando ali era justamente sobre a gente entender realmente quais são os propósitos de Deus, né? Que Deus não quer morte, Deus quer vida, né? Deus quer dar o pão. Outro dia, esses dias a gente trouxe algo que foi muito bonito também. O irmão Jurandir estava falando sobre ajudar, né, pessoa que está com fome, independente de qual a orientação, né, espiritual dela, né? Porque Deus quer vida, né? Deus não quer morte, né? Então, e que o Espírito Santo toque o coração das pessoas, né? Mas não através de opressão do irmão, né? Eu vou deixar o irmão passar fome, né? Ou vou jogar uma bomba lá na casa dele, né? Então, né, que a gente possa estar sendo guiado pelo Espírito Santo por Deus, né? Que o bem impere, né? Não o mal. E no caso, a pessoa acha que ela está se fazendo algo para Deus, né? No caso, não estou fazendo, não estou comendo, não estou fazendo nada e tal, achando que está fazendo sacrifício para Deus, mas Deus não está recebendo. Deus ele quer que a gente tenha misericórdia do próximo, que a gente olhe, porque a Bíblia diz, né? Eu não estou me recordando um lugar, porque eu sou muito difícil de gravar onde está. Mas se você pode ajudar um irmão e você tem condições e você não ajuda, você está pecando. Porque Deus Sim, sabe que você pode, mas você não está ajudando porque é da sua ruindade. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo muitos sacrifícios para Deus, achando que Deus está recebendo e Deus não está recebendo, porque a gente não está tendo o amor no coração, não está tendo a misericórdia pelo próximo. E misericórdia também quer dizer favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus, ele tem misericórdia de nós. Eu não estou aqui para dizer que eu acho errado, né, guardar o sábado. Eu não acho errado, não acho errado. Quando a pessoa pode, mas também, é, no caso, a pessoa deixar de fazer uma coisa boa porque do sábado, eu acho errado. Porque a palavra também ela nos ensina. Então, nós temos que meditar bastante e pedir sabedoria a Deus para que nós não erramos dentro dessa palavra, né? Não viemos errar. Eu sou pentecostal, eu não guardo sábado. E meu namorado é adventista, ele guarda sábado. Porém, já conversei com ele, né? Várias vezes, de essa questão. E assim, ele sempre me fala coisas que eu acho agradável aos meus olhos e aos olhos da Bíblia, porque, no caso, no sábado, eles vão à igreja, é,
ao sábado, eles têm estudo bíblico. Se tem alguém para visitar, eles visitam, eles tiram esse dia. É diferente daqueles fariseus, né? Que guardava, pelo que eu vejo. Se tiver alguém precisando de algo, eles fazem, entendeu? Se eles fizer comida, faz comida na sexta. Mas, porém, se não tiver no sábado, vai ter que fazer, que ninguém vai ficar com fome, né? Então, é uma coisa que eles mais simplificaram para que hoje a pessoa pudesse guardar. Como eu digo, se um dia eu puder guardar, eu guardo. Mas no dia que eu não puder, eu não guardo. Eu não vou fazer, porque a gente não tem dias, né? O véu ele foi rasgado e não tem dias para a gente adorar a Deus, para a gente guardar para Deus. A gente pode guardar todos os dias que a gente puder. A pessoa está precisando hoje, a gente só vai atender no sábado também, né? Tem isso, já que o sábado é do Senhor, então vamos deixar tudo do Senhor para a gente fazer sábado. Vamos só estudar a palavra sábado, só ir para a igreja no sábado, né? Vamos fazer tudo sábado, já que o sábado foi guardado para o Senhor. Mas não, nós fazemos isso diariamente, então não estamos errados em não guardar. E quem pode guardar, também guarda. Essa é a minha opinião nisso. Amém. E o próximo pedaço. O que quer ler pra gente, Tamires? Lê esse próximo trecho pra gente. Até o 11. Leio, sim. Eu só quero pedir desculpa aos irmãos, porque eu tenho mercearia e eu abro aqui cedinho, 6h30, porque eu vendo pão. Aí, se caso eu precisar, né, sair aqui, mas é rapidinho, eu tô ouvindo, porém, eu tenho que desligar o microfone, né, para vocês não ouvirem. Aí eu quero pedir desculpa quanto a isso, viu? Fica tranquilo. Se não Pronto, puder eu ler, vou a falar. gente lê aqui também. Vou ler. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Para mim, essa palavra dá no mesmo, né? Que eu acabei de falar. Sobre o que Jesus ele tinha que fazer, né? Porque era lícito para ele fazer o bem qualquer dia, não tinha dia. Poderia ser em qualquer dia, mas ele queria mostrar para eles que o que realmente eles tinham que fazer naquele dia de sábado, que não era apenas guardar, deixar de fazer tudo porque era naquele dia, mas sim fazer bem todos os dias. Não importava o dia, nem o momento, nem a hora, mas sim fazer todos os dias. A gente vê, né, como a palavra foca bastante no sábado, né? Como o sábado é importante para eles, né? Como eles se separam, Jesus vem para quebrar mesmo, né? Fala ali. Jesus vem e Uhum. cutuca a ferida mesmo, fala, ó, né, eu quero curar, né? Quero curar, né? Bate ali mesmo no sábado ali para eles quebrarem
essa questão aí do cumprimento de leis, né? E se atentarem, né, ao bem, né? À generosidade, ao amor, né? E não focar em se tá tudo certinho, né? Se tá tudo cumprindo as coisinhas direitinho, né? Focando ali justamente de quem o único que pode cumprir as leis é ele, né? O restante, todos somos pecadores, né? É, Então, Mário, quer Parece que continuar a leitura? o sábado é para fazer mais ainda, viu? Ele mostrou que no sábado é para você fazer mais ainda. Além do que você faz, faz mais. Faz o bem mais ainda. Ah, aleluia, glória a Deus. Mas amém. Isso foi. Nós estamos aprendendo, né? E a gente Deus vê é também seja que não louvado. é questão de não fazer o sacrifício, né? Por exemplo, o jejum, ele é um tipo de sacrifício, né? Mas a gente faz esse jejum não é para ser salvo, né? Isso daí o sentido é diferente, não é para somar ponto, né? Para se aproximar, né? Para ter sensibilidade, É, né? Para adquirir discernimento, né? Não é para ganhar ponto para entrar no céu, né? ontem foi comemorado aqui no Brasil a morte de duas pessoas assim, em eminência, né? Foi o Edivaldo, aí na Bahia. Tamires deve conhecê-lo, né? Ele era líder do espiritismo. Ele era um dos mais importantes depois de Allan Kardec. E o Mujica, no Uruguai, né? Ele, um ex-presidente do Uruguai, foi sepultado ontem. Uma pessoa muito. Andava em eminência lá, né? Foi o sepultamento dos dois. Esse aqui na Bahia e lá no Uruguai. Foram lembrados. Vamos lá, o versículo 12, né? A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, Jesus ali, naquele momento, né, ele orou a Deus, pediu a direção do Pai, passou a noite em oração, e ao raiar do dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles para acompanhá-lo mais de perto, para dar mais declarações, para dar mais satisfações, para ensinar melhor, né? Para que estivesse junto com ele todo o tempo e presenciasse tudo que ele havia de fazer. E esses foram os escolhidos. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, quer dizer, foi dois numa família, né? Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, né? E Judas, tinha dois Judas, né? Filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Eles querem comentar alguma coisa a respeito desses 12 discípulos que foram escolhidos?
Maravilhoso o que o senhor falou aqui, né? Que Jesus saiu, retirou-se ao monte para orar, né? A fim de orar. Passou a noite orando, né? Como assim, Passou a né? noite, mano. Né? De ver o ensinamento de Jesus aqui, que a gente, como é importante a gente estar em oração, né? Em oração e comunhão. Seja a hora que for, a gente está procurando o Pai, né? Para nos guiar, pedir mesmo orientação, né? O tempo todo, né? Orientação, né? E o que eu achei interessante aqui, que nesse texto fala, né? Que ele também, o nome, aqui, ó, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Ele deu o nome de apóstolo para eles, né? Que a gente sabe que é um Sim, dos dons aí, né? Dos ministérios aí. E o significado de apóstolo é aquele que vai na frente, né? E cria as coisas, né? Eles foram para desbravar, né? Ó, esses são os 12 escolhidos aqui para desbravar, né? E criar as igrejas, né? E romper, né? Romper realmente, né? determinou autoridade, né? Deu autoridade a eles. E assim permanece até hoje. A lição que nós devemos guardar aqui, que eu vejo, é o versículo 12. Que Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração para tomar uma decisão importante no ministério, né? Então nós precisamos entender isso. Tudo que nós somos fazer em relação a Deus, em relação às coisas espirituais, nós precisamos tirar um tempo, nós precisamos orar, conversar bem com Deus e pedir a direção dele nas nossas decisões espirituais, para que elas não nos venham frustrar amanhã ou depois. Nas decisões espirituais tem que haver muita oração, tem que se orar, pedir a direção de Deus para concretizar. Eu vi que Jesus, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, mas ele não omitiu. Ele foi conversar com o Pai e conversou muito, hein? Porque passou a noite inteira orando. E, e através dessas orações é que ele escolheu cada um dos seus discípulos aqui para o seguir e testemunhar dos seus feitos. Ver o poder da E a gente oração, né, sabe, Samário? Outro dia eu estava vendo uma irmã falando que ela estava com alguns problemas emocionais e ela ia pedir orientação para o pastor e o pastor não respondia, o pastor só pedia para ela orar, né? Você está orando, né? Porque ela estava com um problema com algum desentendimento com alguma pessoa que ela não estava conseguindo lidar com essa pessoa. E o pastor falava para ela, assim, ora, né? Ora. E ela voltava, não estou conseguindo, não está resolvendo, né? Mas quanto tempo você está orando? Ah, eu oro um pouquinho. Ele falou, não, eu quero que você ore, eu vou te passar uma receita. Ele anotou aqui assim no papel e falou assim, ó, orar, vou te passar uma receita de um medicamento para você. Orar 1 hora por dia, incessantemente. E aí ela verdade, ficou durante uma semana. Ela ficou uma semana orando. Aí voltou, melhorou não, então dobra a dose. Mais uma semana, mais uma semana. E ela foi orando, passou 1 mês, 2 meses, e ela foi eliminando aquilo do coração dela e aí foi transformando o poder da oração, né, de transformar realmente no nosso coração, né? Quando a gente ama, quando a gente verdade. ora, né? E uma coisa que o Paulo trouxe também do Metro Cis, e Jesus ensina muito isso, né? Amar os nossos inimigos. Como é que a gente ama os nossos inimigos? Ore por eles, né? Quando a gente ora pelos nossos inimigos, quando a gente ora pelas pessoas que, né, estão trazendo, né? E não tem como você orar por uma pessoa e não começar a amar aquela pessoa. Porque se você ora pela pessoa, se você pede coisas boas para ela, se você pede para que Deus ilumine a vida dela, né, que cuide daquela pessoa, não tem como você odiar aquela pessoa, né? Então você passa a amar, né? Então seu coração
passa a ser transformada através da oração, né? A oração tem poderes, né, ilimitados, né? Acesso direto ao Pai, né? E Ele nos cura, né, através da oração, né? Ele nos escuta, né? Então, o próprio Jesus aqui ensinando, né, que a gente deve orar o tempo todo, né? Estar em oração, se não, né? Se não uma, duas, três, quatro, incessantemente, né? Estarmos ali conversando com Ele em oração, né? Hum. Lê Eu pra até gente, Samara, o escrevi aqui próximo no, trecho aí. eu até escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia aqui, ser cristão é exigente. Você só tem mérito diante de Deus amando os que te odeiam. Tá escrito aqui no rodapé da minha. Eu não sei quando foi que data foi que eu escrevi isso aqui, mas eu escrevi de caneta. Ser cristão é exigente. Você só tem mérito diante de Deus amando os que te odeiam, orando por elas. Aí, vamos lá então. É, o Sermão da Montanha. Então, leu aqui já, o de 17 ao 19, você leu? Já, Eu eleição estou dos 12 distraído aqui. já. A eleição dos 12, Amém. Não, não. o meu, Tem aqui, o ó. meu termina E no descendo com 16. eles. Aqui, ó, seu Mário. Do 17, lê 17. Você leu? E É o descendo com 17. eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para os ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque porque dele saía poder e curava todos. Olha que bênção, né? Bênção. Que maravilha o poder de Deus, né? Expulsava demônios, expulsava os imundos e curavam a todos. E a multidão se aproximava, né? O povo vinha buscando a Deus, buscando a Jesus, e ele abençoando por onde ele passava, né? Que coisa linda. O senhor tinha lido esse pedaço? Acho que não, tinha. Não, porque a minha Bíblia, ela fala só, vai até o 16. Eleição dos 12. Vai até o versículo 16. É. Aí está escrito aqui, ó, o Sermão da Montanha. Então aí vai o 17, 18, vai até o. Eu pensei que o sermão já ia começar nas bem-aventuranças. Entendi. Aí vai até o 49. Não tem mais nenhum parágrafo, uma conotação assim, né? Por isso que eu não li essa parte aí. Mas amém. Você leu aqui 3 versículos, né? Descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Foi esses 3 que você leu por último. Então, depois que Jesus escolheu ali os seus 12 apóstolos, seus discípulos, né? Ele desceu com eles para um lugar plano, onde já tinha ali uma grande multidão, um grande número de pessoas, né? E os discípulos, né? E começaram a trabalhar também. Ali já começou o ministério deles, né? E eles dali foram para 2 cidades vizinhas, que era Tiro e Sidom. E os que tinham vindo para os ouvir, né? E serem curados das suas enfermidades.
como também os atormentados de espíritos imundos e eram curados. Nota-se que essas pessoas que têm espírito imundo, são muitos na Terra, viu, varão? São muitos, muitos mesmo. E a gente sabe disso. Ainda hoje existe, é assim, entendeu? Toda pessoa que não conhece a Deus tem um espírito sobre ela. O espírito que domina ela. Às vezes a pessoa é orgulhosa, ambiciosa, nervosa. Ela tem sempre um problema a ser curado, né? E, e o que é esse problema? É um espírito que domina sobre ela. O espírito da ambição, do orgulho. Tem pessoas que têm muitos costumes, muitos vícios. E esses vícios, esses costumes, essas coisas que regem sobre a pessoa, são espíritos que estão sobre ela. E as pessoas não têm conhecimento disso. Então, o que acontece quando a pessoa vai para a igreja, que ela recebe e aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, é trabalhar essa transformação na vida da pessoa. A pessoa roubava, não rouba mais, a pessoa adulterava, não adultera mais, a pessoa era nervosa, passa a ser calma, a pessoa tinha um determinado vício, abandona, porque aquele espírito sai da pessoa, automaticamente ele sai e a pessoa é modificada. Todos nós tínhamos esse espírito sobre nós, que muitas vezes, muitos de nós ainda temos ainda. Tem muita gente que não foi liberta completamente. Ainda está sob domínio de alguma coisa que tem uma certa influência sobre ela, que domina ela naquele sentido, entendeu? Naquele determinado momento, a pessoa não aceita certas coisas, então é um domínio que o espírito exerce sobre ela. E por isso que nós estamos constantemente sendo tratados. Porque ainda existe em nós mesmos muitas coisas a ser mudadas em nós. Às vezes o caráter, às vezes a personalidade, às vezes a pessoa se irrita com facilidade, a pessoa tem um pavio curto, e tudo isso são espíritos que agem sobre a vida da pessoa. Eu preciso ser transformada. Então, essa área aqui, ainda nesse mundo, há muito a ser trabalhado. Há muito a ser trabalhado. Eu vi ontem também essa passagem que você falou sobre o presidente dos Estados Unidos, que estava lá na Arábia Saudita fazendo negócios com os árabes. E houve uma citação dele também, que ele dizia que o povo precisava ler mais a Bíblia. A pessoa que lê a Bíblia, ela passa a ter conhecimento de Jesus Cristo e há mudança nela. Ele falou isso. Glória. Ele falou. Glória a Deus. Ô, glória. Ele tocou nesse assunto. E nós sabemos, amados, que a pessoa que não conhece Deus, né, ela vive nas trevas, né? Mas também tem muita gente, viu, Marão, que não conhece Deus profundamente, mas tem um senso diferenciado. Ele vive ele se acha, né? Ele procura fazer o bem da forma dele, entendeu? E ele diz que não crê em Deus, mas ele também não mexe com você, ele não, sabe? Ele vive a parte, ele parece que ele cumpre com os mandamentos sem conhecer a Deus. Ele tem a sua própria maneira de viver,
sem querer prejudicar os outros. Eu conheci muita gente assim, viu? Que era ateu, se dizia ateu, né? Mas era uma pessoa assim, estava sempre pronto a colaborar, a contribuir, entendeu? Do jeito dela. Quem somos nós para criticar, né? Esse tal de Conheço um ateu Mojica também, seu mesmo, Mário. Conheço um ateu também, que às vezes a pessoa tem alguma mágoa, né, com Deus, né, algum ressentimento, aí se rebela, né, e se afasta, né. Mas eu conheci um ateu outro dia que ele perdeu o emprego e aí ele fez uma promessa que ele ia raspar a cabeça se ele arrumasse emprego de novo. Ateu fazendo promessa, né? Então, quando a gente precisa mesmo, né, a gente sabe onde a gente acha, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Deus é Deus de todos. Nem todos têm ele como Deus, nem todos anunciam Deus, né? Mas Deus é Deus de todos. E ele está lá, porque a palavra de Deus, Deus é amor, ele não pode, né, omitir o amor dele para com todos, mesmo aqueles que não têm conhecimento ou não procuram conhecê-lo. Mas de alguma forma Deus se manifesta na vida de cada um de nós, que Deus é amor. Aqui, fala aqui no 18, do 20 em alguma diante, coisa, fala James? assim, levanta. Oi? Não sei se o James quer comentar alguma coisa. O James está aí Quietinho, né? já? Chegou aí, Ah, Bom ele dia, tá. Bom dia, Bom irmão. dia, meu filho, tudo bem? bom dia. Tudo bem, Deus te graças a Deus. abençoe. Amém, Como é que você Pai. O Senhor tá? também, viu? Tô melhor, graças a Deus. Né? Estamos aqui, Estava no estudo estamos aqui. bíblico. Estávamos no estudo bíblico agora há pouco, né? E foi muito interessante. Hoje eu estava falando sobre o livro de Salmos, né? Falou sobre a maioria dos salmos foi escrito por Davi, né? Então comentou um pouquinho sobre Davi também e falou também sobre perdão. Então foi muito interessante porque eu estava refletindo aqui e a maior parte dos nossos problemas ou das dificuldades que atravessamos, uma boa parte delas está relacionada ali à questão do perdão, né? Que é a Sim, maneira que Jesus Cristo nos ensina para você lidar com as situações que são injustas nas nossas vidas, né? E muitas vezes eu me peguei pedindo por justiça, sabe? E acho que é natural do ser humano, porque a gente tem essa sede de justiça, né? Só que pedir por justiça é perigoso, né? como? Pode desejar o mal de ninguém, né? Não é Porque, nem só por isso. Se você parar para pensar, sim, isso também, né, Fábio? Claro, mas não, vai além. Veja que como é que eu posso pedir por justiça sendo eu pecador? Se Deus for é justo comigo, como poderei ser salvo, verdade, né? Então, é, em vez de nós pedirmos por justiça, a gente tem que pedir por perdão e pedir por amor, por aprender a perdoar e dar aquilo que a gente espera receber, né? Que é nada mais, nada menos do que Jesus vem nos ensinar, né? O reino de Deus, que é diferente do reino do mundo, do reino da terra.
cheios de imperfeições, porque é coabitada e dominada por nós que somos imperfeitos, que somos humanos, né? E é, e é essa toda a graça de Deus, né, na nossa vida. Então, eu estava refletindo sobre isso e refletindo aqui no finalzinho, né? No 18, ele fala, na verdade, um pouquinho antes, né? Eu vou ler novamente aqui na minha versão. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plena e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinha de todas as partes da Judéia, de Jerusalém, de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder. E ele curava a todos. E aí eu pergunto a vocês, isso aqui é um livro de história ou é um livro de atualidade? A gente está falando de um Jesus que viveu naquela época ou a gente está falando de um Jesus que vive até hoje? Então todas essas coisas, elas continuam sendo feitas. E as nossas feridas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, todos aqueles que forem ao encontro dele serão curados, porque ele é bondoso e misericordioso, porque ele é o nosso Deus, é esse Deus maravilhoso que a gente ama, que a gente busca e que estará sempre ali para nos curar, para nos abençoar. Basta a gente tocá-lo. E como é que a gente toca ele? Através do nosso coração, através do nosso espírito, através da palavra, né? E dele continua saindo poder até hoje. E ele cura todos. Então todos seremos curados, meus irmãos, em nome de Jesus. Todos nós somos curados todos os dias e ainda seremos curados. E tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor, para a honra e glória de Deus, do nosso Senhor, de Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Essa é a reflexão no meu coração de hoje aqui, que eu compartilhando com vocês. Amém? Amém. Amém. Daí E que eu você acho falou, que e a minha sugestão é que a gente fale aqui do Sermão do Monte amanhã, porque é bênção, viu? Quando o tempo Jesus já abre a boca, passou. meu Deus do céu. Mas o que você falou aí, irmão, de perdão, me arremete lá naquele capítulo 5 anterior de ontem, que a gente discutiu sobre o vinho velho e o vinho novo. Porque o vinho velho, ele quer olhar para o nosso umbigo, né? Ele quer olhar para o nosso ego, ele quer cuidar, quer preservar a nossa integridade, né? O nosso nome, né? A nossa aparência, o nosso, a nossa representação, né? E aqui que Jesus fala, não, é ama, ama, né? Se desprende de todas essas coisas. Quem você pensa que você é? E ele não fala isso de uma forma pejorativa, né? Ele fala, o mais importante é quem está lá em cima, né? Se entrega, né? Se você realmente, né, tiver mergulhado no vinho novo, não importa mais aquele, né, o que é o irmão que te deu o tapa no rosto, né? Perdoa, ama ele, dá outra face para ele, mostra para ele quem é mais importante, o que vale mais,
E isso é cura, né? Porque assim a gente fala, né? Tá bom, né? Somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Agora sim, para chegar lá, né? Então, né, vai ter que rasgar muito, né? Muita roupa velha, né? Vai ter que jogar vinho velho fora, vai ter que se desprender de tudo isso e perdoar, mesmo as pessoas fazendo, né? O bem ou o mal, né? O bem ou o mal, sem perceber, né? Porque assim, ninguém faz nada achando que está fazendo errado, né? Todo mundo faz achando que está fazendo certo, né? E até pessoas matam achando que está certo também, né? E a gente reagir como Jesus, acho que esse é o caminho mesmo, né? E é isso aí, mano. A gente aprender a perdoar e quebrar esse vinho velho aí e falar, meu, joga fora isso aí, porque o que mais importa é Jesus Cristo, mano, é o Espírito Santo, é Deus na nossa vida. Porque eu quero que o outro irmão experimente disso também, né? E ele só vai experimentar disso se ele vê em mim, eu quebrando isso dentro de mim, né? Quando ele vê em mim que nada disso importa, né? Que o que mais importa para mim é o amor, é Deus, aí o outro, né, vai conseguir perceber e falar, nossa, o que acontece com esse Jamie? O que acontece com esse seu Mário? O que eles têm dentro deles que faz com que eles pensem dessa forma, né? Que não tem o que eu fale para eles que tira a paz deles, né? Não tem nada. Então, assim, eu quero experimentar desse pouquinho disso daí, né? Quero beber desse maná aí, quero tomar um pouquinho dessa água aí, né? E é aí que o Espírito Santo toca, né? E transforma. Glória a Deus. Obrigado, James, por compartilhar isso aí, cara. Palavra forte aí, mano. Você Perdão. sabe que, você sabe que nessa linha, quando a gente começa a entender, eu achei muito interessante aquela analogia que o Jurandir fez da montanha, sabe? Lembra? Quando você vai estar subindo a montanha, primeiro que assim, a nossa vida é uma jornada. Não só a vida como um todo, mas a vida cristã também. Não dá pra gente imaginar que a gente vai começar a nossa jornada cristã, começar a virar cristão hoje, começar na igreja hoje, e amanhã já estamos transformados e sabedouros e purificados, santificados. Um processo, leva tempo. A gente precisa ter esse tempo. E Deus sabe desse tempo. Cada um tem o seu tempo. Vão ter pessoas que serão transformadas assim, ó. Mas isso cabe a ele, está nos planos dele, não é no nosso. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: tudo que vem para nós vem com amor e misericórdia para nos ensinar algo. A gente precisa estar ligado no espírito para poder entender essa mensagem, não fechar os olhos, não trancar o coração para entender o que ele quer da gente, que com certeza é bom. Por isso que fala que a tudo dai graças, tudo dai glória a Deus, né? Embora a gente não consiga enxergar, porque a sabedoria de Deus, a perspectiva dele é só aquilo que ele quer nos revelar de fato, mas a gente precisa acreditar, e aí é onde entra a fé. Não é fácil, né? Não é fácil. É muito fácil falar aqui, falar cognitivamente, ou às vezes quando você está conectado, né, ligado na videira ali, mas você transformar, ser transformado, estar no seu DNA, essa essa verdade, essa nova maneira de ser, faz parte da jornada, faz parte da caminhada no dia a dia, dessas coisas que acontecem no dia a dia
e que vai te fortalecendo, fortalecendo o seu entendimento, fortalecendo a sua fé, te testando, te colocando à prova, não para que você fale, mas para que você vença, para que você se supere, para que você esteja cada vez melhor. E a gente precisa acreditar no plano de Deus, porque o plano dele certamente é bom, sabe? Então, que nós oremos todos os dias para que estejamos fortalecidos nessa fé, nesse propósito, sabe? Porque isso é o mais importante, que nós estejamos fortalecidos no entendimento, fortalecidos na fé, fortalecidos na palavra, ligados na videira, para que a gente possa lidar com todas essas coisas seguros na mão de Deus, né? Porque não é fácil lidar com as situações do dia a dia. Sem Deus, então, nossa, é muito sofrido. Não sem Deus, porque a gente não fica sem Deus. Embora a gente às vezes se afaste, mas Ele sempre está conosco, olhando para nós. Mas nós, muitas vezes ali, estamos com o coração fechado, amargurado, entristecido, né? Com sentimentos que nos afastam de Deus, porque o santo não habita, não coabita com o, o pecado, nem com o perverso, nem com aquilo que é ruim. Então, enfim, acho que eu falei demais aí, mas enfim, é isso aí. Deus abençoe todos. Amém. Lembrar lá aquilo que a gente já fez ontem, a gente, né? As provas, né? Para que possamos, né, ser os persistentes, sejam aprovados, né? E uma vez aprovados, receberemos a coroa da vida, né? A qual será dada por Jesus. Amém. Poderosíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Quem a quer orar Deus. aí por nós? Aproveitar e orar aí para nós encerrar hoje. Orar. Bora para Orar, nós. gente. Orar aqui pra gente. Senhor Senhor Jesus nosso Cristo, Deus, Pai nosso amado. Pai. James, ora pra gente, irmão. Ora pela saúde da Ruth, por favor. Tá com dores no corpo ainda. E seu pai também tomou umas vacinas aí. Ontem ele tá com o corpo dolorido, mas daqui a pouco ele tá bem. E proteger o sítio dele também, que o Rottweiler tá bravo lá, comendo as galinhas lá, pra ele dar uma acalmada no. Não, estou tranquilo. Amém. Depois dessa palavra aqui, já estou mais tranquilo. Glória a Deus. Tudo dá Ora graça. pela saúde da irmã Ruth. Pode orar, ora pra gente deles, por favor. Querido Deus, amado Pai, maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias a ti, meu Pai. Bendito sejas tu, Senhor, sobre todas as coisas. Louvado sejas tu, Senhor, por todas as criaturas, por toda a terra, por todo o universo. Bendito és tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje, que nos alimenta, que nos enche, que nos transforma, que nos aproxima de ti, Senhor, que nos liga a ti, que é o que temos de mais valioso nessa vida e na próxima também. Senhor, peço a ti que olhe para nós com a tua imensa misericórdia, embora não que meu pedido seja inócuo, mas porque eu sei, Senhor, no fundo do meu coração, que já fazes isso por nós. A tua misericórdia nos alcança todos os dias, a todo momento, mesmo que não possamos vê-la, Pai. E glorifico a ti, Senhor, por isso e por tudo mais que a minha limitação não me permite enxergar, Senhor, mas sei que o seu amor é imensurável, Pai. A tua obra que nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai, pelo
desde o ar que respiramos, pela vida daqueles que amamos, mas principalmente, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por esse devocional, Senhor, pela nossa fome de ti, por nos sustentar na sua caminhada, Pai, na caminhada por ti. Eu te clamo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que não nos permita, Pai, por nada, nos afastar de ti, Senhor. Que possamos estar firmes, Senhor, ligados a ti, na tua presença, no teu espírito. Que possamos ser purificados todos os dias, Senhor, para que o teu Espírito Santo habite em nossos corações. Conduza-nos, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua vontade, com o teu amor, através dos nossos corações, dos nossos pensamentos, por essa vida, Senhor, pelos nossos desafios, pois sei que tudo conspira, Senhor, para aquele que ama a Ti. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse dia maravilhoso, por quanto tem nos ensinado, por quanto tem nos abraçado. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela restauração total, Pai, da saúde de cada um aqui, Pai. Que sejamos curados. Senhor Jesus, a Tua palavra de hoje, Pai, diz que o Senhor desceu do monte e havia milhares ali te esperando, e que o Senhor curou a todos. Que a tua bondade nos alcance também hoje, Senhor, como tem nos alcançado todos os dias. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcance também amanhã, e depois de amanhã, e depois, por toda a eternidade, Senhor. E que possamos caminhar, Senhor, na tua face, Pai, sob a tua luz, com humildade de espírito, Senhor, com total submissão, Pai, com entendimento daquilo que nos cabe, que é da tua vontade. E que nada nos afaste de ti, Senhor. Peço a ti, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, para os nossos familiares, as pessoas que amamos, Senhor. E que se pudermos ser instrumentos, que seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. Que possamos, Senhor, viver o reino dos céus aqui na terra. Viver conforme a sua vontade, conforme os seus valores. Possamos ter o coração, Senhor, igual ao teu. Enxergar através do teu olhar. Amar a ti sobre todas as coisas e aos nossos próximos, aos nossos irmãos, Senhor. Como nós mesmos. Para que sejamos, Pai, ligados em ti. Livra-nos, Senhor, do pecado. Afasta-nos do pecado, Senhor. Da maldade disfarçada de bondade. E de tudo aquilo que desagrada a ti. Que possamos honrá-lo todos os dias das nossas vidas, para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego essa oração e os meus irmãos em tuas mãos, Senhor, e que seja tudo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.